Bom dia, queridos alunos do quarto ano A e B. Estamos aqui para dar início a mais uma aula de História, trazendo como tema Brasil, um país de muitos caminhos. Nesse conteúdo, nós estamos dando início ao segundo capítulo dessa apostila, volume 2. Segundo capítulo que traz como número 4, unidade 4, né? Que corresponde ao segundo capítulo desta apostila. Então, dando início ao nosso estudo com o título Brasil, um país de muitos caminhos. No sumário, traz o ponto 1, que é o que nós vamos estudar. O início da criação de gado e a expansão do território. Então, nós vamos compreender como foi que aconteceu esse início dessa criação de gado e a expansão do território. Que território é esse? Território brasileiro, né? Então, neste capítulo, você vai estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Nesse estudo, poderá identificar transformações na natureza, nos modos de vida, no comércio e na circulação de produtos. Por fim, você vai descobrir esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil. Vamos compreender essa primeira parte. Quais os motivos que levavam as pessoas a se deslocarem pelo atual território brasileiro? Primeiro motivo, a gente compreende que eles se deslocavam em busca de alimento, de se instalar com sua família, né? De procurar melhorar um pouco, em busca de alimento, de trabalho, e também tentando encontrar formas e modos de vida em relação ao comércio, de melhorar a vida como um todo, né? A questão do trabalho, do que ia manter a família. E aí a circulação de produtos no comércio. Então, nós vamos descobrir nesses deslocamentos que houve muita contribuição para a formação do Brasil, né? São muitos os personagens dessa história, pessoas comuns que viveram no passado e contribuíram para a formação da atual população brasileira. A gente sabe que a formação da população brasileira, ela tem uma contribuição de vários povos, né? De várias culturas, de vários trabalhos, várias vivências, várias contribuições foram dadas para acontecer a formação da população brasileira. Envolveu várias pessoas, vários povos. Vamos ver nesse ponto aqui o início da criação de gado e a expansão do território. Como foi que aconteceu o início dessa criação de gado e a expansão do território este que é o Brasil? Conforme você estudou anteriormente, os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração de pau-brasil. Vamos compreender esse primeiro ponto. Esse anteriormente, nós sabemos que são estudos anteriores, de aulas anteriores, que a gente sabe o início da história do nosso país, né? A chegada dos portugueses, eles chegaram, se instalaram e tomaram posse do território. E eles chegaram e se estabeleceram nas terras que fazem parte do litoral, ou seja, o litoral são aquelas terras próximas ao mar. E daí eles se dedicaram à extração do pau-brasil. Pois bem, o pau-brasil foi a primeira riqueza em que eles extraíram e levaram para a Europa. Porque o pau-brasil era uma madeira bastante valiosa, que, como a gente viu na aula anterior, que dele é extraída a tinta para tingir tecidos. A madeira é de grande utilidade para várias fabricações de portas, de móveis e outras fabricações. Então, a primeira riqueza a eles extraírem, a eles tirarem do território foi o pau-brasil. Então, eles se instalaram, né, se estabeleceram no litoral
e foram dedicar-se à extração do pau-brasil. Isso a gente sabe que quem fez isso foram os portugueses, né? Então vamos para o outro ponto. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio da cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo portugueses. Então, onde tem aquelas vilas, as vilas de portugueses, né, onde foi se instalando. A questão da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o açúcar, um produto bastante valioso, caro lá na Europa. Então, eles foram trazendo as mudas para fazer a tentativa de plantar no território e, se desse certo, seria mais uma grande riqueza, né? E assim aconteceu. Porque as terras brasileiras, o território brasileiro, terras bastante férteis, terras produtivas, então começou a surgir o plantio da cana-de-açúcar. E aí deu certo. Foi em grande quantidade, né? Foi uma grande riqueza, muitas plantações de cana-de-açúcar. E aí foi surgindo a vinda de mais pessoas e formando as vilas, justamente por conta dessas plantações de cana-de-açúcar, para trabalhar nas plantações, na colheita, né? No transporte. E foi surgindo as vilas, incluindo nessas vilas os moradores, os portugueses, né? E foi crescendo o número de pessoas, porque se fazia necessária a mão de obra nas plantações de cana-de-açúcar. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Sousa. Então, lá em Portugal, eles se organizaram para enviar para o Brasil uma expedição com o objetivo de explorar as riquezas aqui nas terras brasileiras. Explorar o pau-brasil e outras riquezas que a gente sabe que foram exploradas e foram levadas para lá. E aí teve uma liderança. Quem liderou essa expedição? Um português chamado Martim Afonso de Sousa, que depois vocês podem se aprofundar e pesquisar mais um pouco, para saber um pouco mais sobre esse português que liderou essa expedição no ano de 1530, vindo aqui para o Brasil. Ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram-se em locais próximos ao litoral. E em 1532 foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, na região onde se encontra o atual estado de São Paulo. Então vamos compreender. Chegando a essas terras, essa expedição vindo de Portugal com os portugueses, o que aconteceu? Eles se estabeleceram em lugares próximos ao litoral, como eu falei anteriormente, que o litoral são as terras próximas ao mar. E em 1532, quer dizer, 2 anos depois, foi fundada a primeira vila no Brasil, que recebeu o nome de Vila São Vicente, localizada na região onde hoje encontra-se o atual estado de São Paulo. Como eu disse para vocês anteriormente, essas vilas foram surgindo pela quantidade de pessoas que estavam chegando para morar aqui no Brasil, pela quantidade de portugueses que estavam vindo. E a quantidade foi aumentando, as famílias foram construindo suas moradias e aí foi se formando a vila. Então, 2 anos após a expedição, que a expedição veio em 1530, então 1532 já foi fundada a primeira vila, denominada São Vicente, onde hoje compreende-se o atual estado de São Paulo. Em outras regiões também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Vamos compreender essa outra parte. Não só no estado de São Paulo, mas também foi se estendendo em outras regiões a questão do surgimento das vilas, porque a cada dia foi só aumentando a quantidade de pessoas, de portugueses que estavam chegando por conta da exploração das riquezas aqui no território brasileiro. Aí surgiram também vilas como Olinda,
que hoje a gente sabe que é uma cidade, né? Uma cidade antiga, uma cidade histórica no estado de Pernambuco, porque ela surgiu nessa época, não é? Dessas expedições. É antiga, por isso que ela é considerada uma cidade histórica, onde tem seus casarões, museu e vários pontos históricos. Ela é uma cidade histórica, localizada no estado de Pernambuco. No ano de 1535, foi o surgimento dessa vila chamada Olinda, em Pernambuco. Quer dizer, logo depois da Vila São Vicente, que foi em 1532. E Salvador, na Bahia, em 1549. E com os tempos depois, à medida que foi crescendo a população e as vilas foram aumentando, né, em todo o território brasileiro, nessas localidades onde está sendo mostrada para vocês, Salvador se tornou a primeira capital do Brasil, porque houve um bom desenvolvimento, né, a quantidade de pessoas, trabalho, e aí ela passou a ser a primeira capital do Brasil. Em diversos locais ocupados, mesmo distantes uns dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era enviado para a Europa. Contudo, em outros locais, o solo não era adequado para o plantio de cana-de-açúcar e por isso foi desenvolvida a criação de gado bovino. Então vamos compreender essa outra parte. Diversos locais do território brasileiro, mesmo distante uns dos outros, se plantava a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, eles observavam, analisavam o terreno, a terra fértil e fizeram a plantação. Então, para depois dar início à produção de açúcar, que aí era enviado para a Europa, que era um produto muito caro na Europa. Então, já tinha também no próprio território brasileiro outros locais que o solo não era adequado para o plantio da cana-de-açúcar. Então, onde o solo não era adequado, ele já organizava outro tipo de trabalho, já fazia outro tipo de trabalho, já desenvolvia a criação de gado bovino. Não deixava sem utilizar aquela terra, então utilizava para fazer a criação do gado bovino e em outros locais, como a terra era adequada para o plantio, plantava-se a cana-de-açúcar. E aí foi um grande sucesso a questão da plantação de cana-de-açúcar. As lavouras de cana-de-açúcar foi um grande sucesso, foi muita riqueza mesmo. Antes de entrar nessa parte das atividades para explicar para vocês, só ressaltando aí a questão da formação da Vila São Vicente, que localiza-se hoje o atual estado de São Paulo, eu quero ler uma pequena informação para vocês, que vocês vão encontrar na apostila, na página 22. A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Ela estava localizada próxima ao Porto de Santos, onde os produtos e as matérias-primas eram transportadas para Portugal. Vocês já compreendem o que é o porto, né, gente? Eu acho que eu já expliquei em alguns momentos para vocês. Se não expliquei, eu vou repetir, vou explicar agora. Porto é o local onde fica ancorados os navios, os barcos, as embarcações para transportar mercadorias, assim como tem aeroporto, são os aviões, rodoviária, os ônibus. Porto são os navios, as embarcações, os barcos, e as estações de trem são os trens, as estações de metrô. Então é o ponto onde acontece o embarque e desembarque de mercadorias e de pessoas, são nos portos. Então a Vila de São Vicente, ela se localizava justamente próxima ao Porto de Santos, né? Que hoje é uma cidade do estado de São Paulo. E ainda nessa mesma página 22, eu quero ler para vocês também uma pequena informação sobre a cana-de-açúcar. Na seção Você Sabia? Você sabia? A cana-de-açúcar e os animais, boi e vaca, não são naturais das terras brasileiras. A cana-de-açúcar, a cana, é originária da Índia, um país da Ásia.
o português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para estas terras. E sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado bovino da ilha de Cabo Verde. E mais uma pequena informação a respeito de um produto que ele é fabricado da cana-de-açúcar. A rapadura é um doce feito da cana-de-açúcar, um quitute muito comum no Brasil, mas originário das Ilhas Canárias. No Brasil, a rapadura ou raspadura, por ser resistente à umidade, era facilmente transportada até os portos de onde seguia para a Europa. Então, é um alimento que nós nordestinos gostamos muito, é um alimento forte e que a gente sabe que ele é fabricado da cana-de-açúcar, é um alimento resistente, né? Eu acredito que muita gente aqui gosta desse alimento. Eu particularmente gosto bastante da rapadura. Então agora, gente, depois de todas essas informações desse estudo, eu quero passar para vocês as páginas das atividades que vocês irão realizar. Na apostila, as páginas 20, 21 e 23. No caderno de atividades, as páginas 77 e 78. Então, chegamos a mais um final de nossa aula online de História. Quero deixar para vocês um abraço, bons estudos, boas atividades e um beijo no coração de cada um de vocês.